Olá, alunos da Escola Centro Educacional Municipal Celestino de Souza. Nós teremos nessa videoaula de História para o 8º ano o conteúdo sobre a Revolução Francesa. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo no livro didático, no capítulo 4, que trata França, Revolução e Era Napoleônica. Para iniciar o entendimento sobre o que foi a Revolução Francesa, é importante que nós entendamos o que estava acontecendo na França e também na Europa antes da Revolução e também entender o significado simbólico que a Revolução Francesa trouxe para a era contemporânea, não somente para a Europa, mas também para a independência das nações americanas. A Europa, no final do século XVII para o início do século XVIII, passa por grandes transformações e, como nós vimos no conteúdo anterior, as ideias iluministas que floresciam na Europa e principalmente na França, que defendiam a igualdade, a liberdade e a fraternidade, foi, sobre dúvida, inspirações para as grandes transformações que ocorreram na Europa e na América, tendo aí como o ponto fundamental a Revolução Francesa. Então, quando falamos da Revolução Francesa, nós nos referimos a um conjunto de eventos que ocorreram na França entre 1789 a 1799, que alterou o quadro político, econômico e social da França. Como sabemos, antes da Revolução Francesa, que põe no comando político da França a burguesia, a França, assim como outros países da Europa, eram governadas por monarquias absolutistas, chamado também de Antigo Regime, pelo qual se fundamentavam na política mercantilista e em uma sociedade dividida em estamentos. A Revolução Francesa rompeu com o Antigo Regime, que dominava a Europa desde o século XV, e tornou-se assim um importante marco histórico, dando início à Idade Contemporânea. Como eu falei, a Revolução Francesa inspirou reforma em outros países, além de ter influenciado a independência das 13 colônias na América do Norte, as colônias espanholas e a proclamação da independência do Brasil. Dentre as principais causas que podemos apontar para a Revolução Francesa, é importante que a compreensão de que podemos destacar um regime monárquico, no caso a monarquia absolutista, que tinham grandes despesas, né, para manter a corte, né, e seus privilégios. As ideias iluministas vão influenciar também o desejo de reformas políticas e econômicas, baseado naqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que acabaram, né, por influenciar não somente a bandeira da França, mas como o hino nacional da França. A crise econômica gerada pelas guerras pesou muito na economia da França, que participou entre essas guerras, na Guerra de Independência dos Estados Unidos e também na Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra. Todos esses eventos trouxeram bastante despesas, oneraram as despesas públicas da França. Além desse quadro econômico, né, a França passava por outros problemas graves, como a fome, as secas, que prejudicavam a agricultura, e o número de miseráveis cada vez mais eram acentuados. Havia, portanto, a escassez de alimentos, que vai provocar uma revolta na população francesa.
A divisão da sociedade francesa, como eu falei, era em estados ou estamentos, que também foi um dos motivos que provocou a revolução, já que a maioria das pessoas não se conformavam com a impossibilidade de mobilidade ou de posição social que no antigo regime dependia do nascimento. O indivíduo do terceiro estado praticamente não tinha condição de ir para o segundo ou terceiro estado. A gente sabe que durante a política mercantilista, uma classe que ascendeu socialmente e economicamente foi a burguesia, que se tornaram grandes comerciantes, banqueiros, que se enriqueceram com o comércio e se sentiam prejudicados pela intervenção da monarquia, né, nessa economia. Politicamente, o reinado de Luís XVI se caracterizava pela monarquia absolutista, onde o poder do rei era ilimitado e era tido como de origem divina. O primeiro e o segundo estados tinham isenção dos impostos, estavam livres, isentos de pagar qualquer tipo de imposto. Logo, o Estado francês, o primeiro e o segundo estado, o clero e a monarquia e também a nobreza eram sustentados pelo terceiro estado, incluindo aí a burguesia que se sentia muito prejudicada nesse processo. No que se refere ao clero, esse estamento monopolizava o ensino na França, né? E todo tipo de publicação que circulava na nação, cobrava os impostos e o dízimo da população, principalmente da população pobre, que sustentava aí também todo o clero. A nobreza detinha a maior parte das terras do país e também cobrava impostos aos camponeses que trabalhavam nelas. E a burguesia vinha se tornando cada vez mais próspera, né, por meio dos lucros advindo da manufatura e do comércio. Nesse slide nós temos um esquema da divisão social da França durante o antigo regime. Ela é dividida em 3 estados. No primeiro estado a gente tem o clero, dividido pelo alto clero, bispo, abades de origem nobres. Baixo clero, que eram os padres de origem popular. O segundo estado, a nobreza. Existia a nobreza de sangue, que era o herdeiro da nobreza feudal, e a nobreza de toga, que eram os burgueses que compravam ou ganhavam títulos da nobreza. O terceiro estado dividia em burguesia, alta, média e pequena burguesia, e os pobres, que eram camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos e desempregados. O primeiro e o segundo estado, como eu falei, estavam livres de impostos. No início da década de 1870, a França se encontrava em uma grave crise financeira. Suas principais causas: a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que empobreceu os cofres públicos da França, e um tratado comercial com a Inglaterra, onde os franceses forneciam vinhos em troca de tecidos ingleses, que levou à falência aí de muitas indústrias francesas, aumentando aí o descontentamento também da burguesia. Falando da Revolução, nós podemos dividir ela em algumas etapas. A primeira questão que se coloca aí foi a questão dos impostos. O rei, para aumentar a arrecadação dos impostos do terceiro estado, resolve convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que haviam representantes aí dos 3 estados. Cada estado tinha direito a um voto, e a burguesia queria que a votação fosse por pessoa e não por estado, porque se fosse por estado, a burguesia não teria nenhum poder nas decisões. Isso gerou uma grande discussão, né? E como não houve um acordo, o terceiro estado resolveu
se ausentar, sair da Assembleia dos Estados Gerais e declarar-se uma Assembleia Nacional Constituinte. A partir de então, a satisfação da maioria da população que se sentia explorada, esmagada pelo primeiro e segundo Estado francês, vão se unir à burguesia e aí, baseado nos ideais iluministas, vão fazer a revolução. A Revolução Francesa ela vai se dar inicialmente pela tomada de Bartilha. A tomada de Bartilha era onde o governo francês prendia os presos políticos e aí esse prédio foi tomado pelos revolucionários que pegaram as armas que continham lá, soltaram os presos. E aí a revolução tomou por toda a Paris, né, colocando aí o fim à monarquia francesa. A partir de então, de 1789 a 1991, a gente tem o primeiro período da Constituição, que representou o fim do absolutismo monárquico na França. Em Paris aconteceu a tomada da Bartilha e na zona rural os camponeses invadiram o castelo, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero. Esse período ficou conhecido como Grande Medo. Então, meus irmãos, meus caros alunos, agora vocês poderão ir para o último slide e ver as orientações de atividade e na próximo vídeo aula a gente dá continuidade a esse assunto. Obrigado.